Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto que ele é bastante central na formação de vocês, não só para esse curso, mas como biólogos. E não só na formação de vocês, mas também na atuação de vocês como biólogos, tá? Para o resto da vida de vocês. Então, estrutura e função de proteínas é um tópico bastante importante para qualquer área da biologia que você decida seguir, tá? Por isso eu queria pedir para vocês assistirem a esse vídeo, mas também lerem o capítulo do livro que vocês escolherem aí da bibliografia, pois é um assunto que vai ser bastante central na vida acadêmica e também profissional de vocês. Tá? Então, ao fim dessa aula, nós vamos conseguir saber de uma maneira um pouquinho mais aprofundada que proteínas são polímeros de aminoácidos esses que são quimicamente formados por uma amina, uma carboxila e um radical ligados a um carbono central, que esses aminoácidos formam ligações peptídicas, né, que vão compor então os polímeros que são as proteínas, de maneira não espontânea, essa ligação vai acontecer. Didaticamente, nós dividimos as proteínas em diferentes estruturas, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E essas proteínas também são divididas como fibrosas ou globulares. Vamos ver também que a função das proteínas depende muito da sua forma, e forma essa que pode ser alterada frente a estímulos externos. Tá? Então a gente viu na primeira aula essa contextualização aqui sobre o papel, a importância das proteínas e do proteoma, né, na execução das funções biológicas a partir de uma informação contida no DNA. E isso tudo começa lá no núcleo da célula, então todo um sistema montado para que o organismo esteja totalmente funcional. Tá? A gente viu também que o genoma, que é relativamente estável no organismo, ele contém um tanto de informações no sistema quaternário que ele é, né, composto de 4 bases nitrogenadas, mas que o proteoma ele pode ser muito mais diverso justamente por ser um sistema vigesimal de informação. Por isso que a gente fala até que o proteoma pode ser composto de até mais de 100 mil proteínas diferentes, né? 100 mil entidades diferentes. E isso porque esses aminoácidos, os 20 aminoácidos mais comuns da natureza, vão se combinar de diferentes formas, né, de diferentes maneiras para formar as proteínas. Tá? Então, como eu falei para vocês no comecinho ali, um carbono central, um aminoácido, ele é formado por um carbono central, uma carboxila e uma amina, e também um radical. O radical é o que vai propiciar os diferentes aminoácidos, né? Mas todos os aminoácidos vão ter um grupo carboxila, uma amina, e o radical é o que vai diferir um aminoácido do outro, tá? Então, como eu falei para vocês, as estruturas das proteínas podem ser subdivididas, e a primeira que nós vamos falar é da estrutura primária. E a estrutura primária basicamente vai ser a sequência de aminoácidos que vão compor aquela proteína, tá? Como eu disse para vocês agora também, os aminoácidos vão diferir de um para o outro de acordo com sua cadeia lateral. Todos eles vão ter um grupo amina, todos eles vão ter um grupo carboxila, mas no carbono central vai haver a ligação de um radical que vai fazer com que eles sejam diferentes. E basicamente a gente pode ver os aminoácidos das diferentes formas, como aminoácidos que são mais básicos, tá? O que quer dizer que ele pode ter um grupamento amina na sua cadeia lateral, tá? No seu radical. Aminoácidos ácidos, que provavelmente vão ter, então, uma carboxila, né? Um ácido carboxílico na sua cadeia lateral, que vai conferir, então, uma característica básica. Tá? Temos aminoácidos não polares, ou seja, mais hidrofóbicos, tá? E aminoácidos mais polares, né? Esses mais rosinhas aqui, que têm radicais não, né? Ou cadeia lateral não carregadas. Tudo bem? E aí, os aminoácidos vão conferir, então, a combinação dos diferentes aminoácidos vão conferir a diversidade das proteínas, quanto à sua forma, o tamanho, a carga e, claro, que a sua função. Tudo bem? Então, basicamente, nós vamos ter uma composição de aminoácidos que vai determinar o que é uma proteína, e esses aminoácidos podem ter diferentes... A combinação de aminoácidos pode ter diferentes tamanhos, ou seja, proteínas grandes e pequenas, vão ter diferentes cargas de acordo com os aminoácidos que vão ser usados aqui, especialmente os carregados, aí, né, os mais ácidos ou mais básicos, e isso também vai conferir forma e função à proteína. Beleza? Então, como falei para vocês, o aminoácido é isso aqui, o carbono central ligado a um ácido carboxílico, a uma amina e um radical, certo? É isso que vai diferir um aminoácido do outro, são 20 radicais diferentes, tá? E tem o hidrogênio ligado aqui também. Em pH 7, é assim que um aminoácido vai se comportar. Em pH 7, onde nós temos um equilíbrio das cargas positivas e negativas do meio, né? E o que acontece é que a amina, que é um composto mais básico, ele vai estar protonado, ou seja, a amina que deveria, né, numa representação química ser NH2, ele na verdade vai ter um próton a mais, uma carga positiva aqui. Em pH 7, o ácido carboxílico, por conta de ter uma característica mais ácida, vai ter perdido então o seu próton para o meio.
estando desprotonado, tá certo? E vamos seguindo aqui para a gente entender. Então, o que acontece? Nós vamos pegar como exemplo aqui a glicina, que é um aminoácido cujo radical é um hidrogênio. Ou seja, ele é o aminoácido mais simples que existe, porque nós temos o carbono central ligado a um hidrogênio, ligado a um segundo hidrogênio, ou seja, seu radical é um hidrogênio. E a gente tem simplesmente, então, uma amina e um ácido carboxílico, tá certo? Essa é a representação didática da glicina, ou seja, nós temos lá o N, que faz 3 ligações, ligados a 2 hidrogênios do carbono, e o ácido carboxílico, COOH, como vocês já aprenderam, ligado a um carbono central, tá certo? Mas na prática o que acontece é que se num meio com pH muito baixo, nós vamos ter uma abundância de prótons H+, certo? Desta forma, então o ácido carboxílico vai estar protonado, ou seja, ele vai, estando no meio ácido e sendo um ácido, ele vai estar protonado, ou seja, vai estar com o seu H+ ligado aqui, bem como a amina. A amina, por ter uma característica mais básica, ela só vai perder o seu próton H+ quando o meio estiver pobre em prótons, tá certo? E isso a gente pode enxergar bem aqui nesse gráfico. Ou seja, nós vemos que o pK do ácido carboxílico ele é 2,34 para a glicina, o que quer dizer que abaixo de 2,34 essa carboxila vai estar dessa forma aqui, tá? Então, como vocês podem ver nessa representação que é a mais real do que acontece mesmo. Então, num pH muito baixo, abaixo de 2,34, o ácido carboxílico tem o seu próton e a amina também está protonada. Uma vez que você passa essa faixa aqui, uma vez que se passa essa faixa e o pH sobe, né, esse ácido carboxílico perde o seu próton para o meio, estando agora desprotonado. E se continuar se subindo aqui o pH, ou seja, o meio vai ficando mais pobre de prótons, e isso faz com que haja uma desprotonação então também do grupamento amina, que tem uma característica mais básica. Tá? Como vocês podem ver, o pK2, ou seja, o pK da amina é 9,6. Tudo bem? Beleza? Então, retomando o ácido carboxílico, por ser um ácido, ele só vai estar protonado num meio ácido. Certo? À medida que esse meio torna-se básico, esse ácido carboxílico vai perder, então, o seu próton estando desprotonado. Tá? Já a amina tem uma característica mais básica. E ela só vai se desprotonar, então, quando o pH for muito alto. Tá? Então, essa representação aqui da glicina, ela só vai acontecer em pHs mais altos. Tá certo? Então, via de regra, na verdade, essa representação da glicina aqui, que é didática, ela praticamente não existe. Tá certo? Por quê? NH2COOH é só a representação química didática. Porque, na realidade, ou nós teremos essa glicina em meio ácido, ou seja, protonados, grupo amina e grupo a carboxila. Se numa situação mais ou menos neutra, né, de pH neutro, nós vamos ter a amina protonada e o ácido carboxílico desprotonado. E numa situação de pH básico, tanto a amina quanto o carboxila estarão desprotonados. Tudo bem? O pK1 quer dizer a constante de dissociação do ácido carboxílico. O pK2, a constante de dissociação da amina. Tudo bem? O pK1 vai corresponder ao ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem uma característica ácida, então ele vai ter um pK mais ácido. A amina tem uma característica mais básica, portanto vai ter uma constante de dissociação mais básica. Tudo bem? Agora, no meio do caminho aqui, nós vamos considerar que quando eu tiver essa conformação aqui, ou seja, todas as minhas glicinas no meio estiverem desprotonadas no ácido carboxílico e protonadas no grupamento amina, nós vamos ter o ponto isoelétrico, tá certo? E o ponto isoelétrico vai ser o momento no qual temos a gente tem então um equilíbrio de cargas acontecendo, tá? Que é justamente o ponto do pH no meio do caminho aqui entre as duas constantes de dissociação. Tudo bem? Então, quando houver
quando houver um equilíbrio entre cargas positivas e negativas desse aminoácido, a gente vai ter o ponto isoelétrico, tá certo? Que quer dizer então que nós temos desprotonação do grupamento carboxila e protonação do grupamento amina, tá bom? Esse ponto isoelétrico também vai existir para as proteínas, ou seja, uma vez que nós compusermos uma sequência de aminoácidos, também haverá um ponto isoelétrico no qual existe um equilíbrio de cargas positivas e negativas da proteína, tá certo? E claro que isso vai ser determinado pela sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. Tudo bem, pessoal? Então, relembrando, em pH ácido, existe um excesso de prótons, tá? Esses, então, dessa forma, nós vamos ter uma protonação dos grupamentos amina, com característica mais básica, e também do ácido carboxílico, que tem uma característica mais ácida. Somente em pH básico é que nós vamos ter uma desprotonação de ambos os grupos. Por quê? A carboxila com característica ácida, já com o pH migrando para mais próximo do neutro, é desprotonado. E a amina vai ser desprotonada uma vez que o meio estiver pobre em H+. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então, como dito, né, em pH 7, ou seja, normalmente numa situação fisiológica, a gente tem a representação dessa forma, né, a amina protonada e o ácido carboxílico desprotonado. Tá certo? E assim é que nós vamos ter também o ponto isoelétrico, que é aquele momento no qual existe um equilíbrio dessas cargas aí do aminoácido. Tudo bem? Bom, essa estrutura primária ela é formada, então, né, ou seja, a estrutura primária é basicamente a sequência de aminoácidos que essa proteína vai ter. E isso vai ser formado, é assim que as proteínas vão ser formadas. Mas a ligação entre um aminoácido e outro é a chamada ligação peptídica. Ou seja, quando um aminoácido se junta ao outro, nós temos uma ligação peptídica. Do ponto de vista bioquímico, né, aqui acontece uma reação de desidratação. Ou seja, o que acontece é que o ácido, a hidroxila do ácido carboxílico vai se unir a um hidrogênio da amina subsequente, do próximo aminoácido, de forma que, então, exista essa ligação aqui, tá? Do ácido carboxílico do aminoácido 1 com a amina do aminoácido 2, tá certo? Para que essa ligação aconteça, nós temos a liberação, então, de uma molécula de água, tá? E esse é um processo que não acontece espontaneamente, ou seja, nós precisamos de uma maquinaria de tradução proteica, por exemplo, para que, né, e agora envolvendo ribossomos e outras enzimas, para que haja ligação de um aminoácido no outro. Tá? Mas importante pensar é que a ligação peptídica é a união do carbono da carboxila do aminoácido 1 com o nitrogênio da amina do aminoácido 2. Tá certo? E aí, com isso, existe a saída de uma molécula de água. É uma reação de desidratação. Tudo bem? Beleza. E aí, então, dessa forma, os diferentes aminoácidos vão se ligar. Então veja que esse aqui é o aminoácido 1, que se ligou no aminoácido 2, que por sua vez teve sua carboxila ligada ao nitrogênio da amina do aminoácido 3, e assim vai. Tá? Esses aqui são os diferentes radicais que os aminoácidos têm. Tá? Então nesse caso aqui, uma serina ligada a uma glicina, ligada a uma tirosina, a uma alanina e uma leucina. Tá bom? Então a gente vai vendo aqui como é que num plano tridimensional essas ligações acontecem. Tudo bem? Beleza. Legal pensar é que, na verdade, existe uma noção de que quando você tem a associação de alguns aminoácidos, nós temos uma pequena proteína. Né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que proteínas têm tamanhos diversos, mas as proteínas elas podem ter dos mais diversos tamanhos, como eu falei. Mas é interessante pensar que, às vezes, mesmo proteínas muito pequenas, elas podem ter uma ação biológica bastante interessante. Didaticamente, se fala que se você tiver abaixo de 70 aminoácidos, nós não chamamos aquilo de uma proteína, mas um polímero de abaixo de 70 aminoácidos nós chamamos de peptídeo. Tá? Advindo do nome da ligação peptídica aí, né? E aí, acima de 70 aminoácidos, é mais ou menos, né? Não é uma coisa assim estabelecida, mas imagina-se que acima de 70 aminoácidos você possa ter uma proteína de fato. Tá? E é interessante saber que, na verdade, por mais que nós tenhamos proteínas super grandes que podem ter funções biológicas diversas, nós temos também a combinação de alguns aminoácidos só, ou seja, um peptídeo pequeno, mas que tem uma ação biológica bem interessante, como a encefalina, por exemplo, que medeia processos de dor,
tá? É um peptídeo bastante pequeno. Da mesma forma o glucagon, né? É um peptídeo que tem perto de 20 aminoácidos aí e tem uma função bastante importante no nosso metabolismo, como vocês vão ver principalmente na próxima bioquímica que vocês tiverem no semestre que vem. Tá certo? Então, ou seja, para que uma proteína tenha uma função biológica, não é necessário que ela seja muito grande. Às vezes uma combinação de diferentes aminoácidos pode formar um pequeno peptídeo que tem, então, um poder de função biológica. Tá certo? E aí, como eu falei, existem diferentes combinações. Né? Uma das coisas que nós olhamos, né, do ponto de vista da característica físico-química das proteínas é o peso molecular, né, a massa molecular das proteínas. Então, por exemplo, vejam que aqui, né, o número de resíduos quer dizer que o citocromo C humano ele tem 104 aminoácidos, é composto de uma cadeia polipeptídica, né, ou seja, só uma proteína ali, é um colarzinho, né, de 104 aminoácidos, e ele tem ali aproximadamente 13 kilodaltons, tá? Ou 13.000 daltons. Né? Kilodaltons e daltons é a unidade de tamanho para as proteínas. Tá? Então, o citocromo C, vocês já devem ter ouvido falar da importância deles na cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente pode falar da hemoglobina, por exemplo, é uma proteína humana que tem 64,5 kilodaltons, né, ou 64.000 daltons, composto por 574 aminoácidos. E a gente vai ver que, na verdade, essa proteína é formada por 4 cadeias polipeptídicas. Na verdade, nós temos 4 proteínas que se combinam para formar a hemoglobina humana. Tá? E interessante ver também que nós temos proteínas enormes, como a titina aqui. Né? Uma proteína que tem 2.000 kilodaltons, né? Ou 2 milhões de daltons, e quase 3 milhões de daltons, formado por 26.000 aminoácidos. Tá? Numa cadeia peptídica só. Né? Ou seja, só um colarzão de aminoácidos aí formando uma proteína. Tá? Então as proteínas elas vão ter tamanhos diversos, tá? Elas podem ter cargas diversas, elas podem ter também funções diversas, né? Tudo de acordo com a combinação de aminoácidos. E aí, como eu falei também, você vê aqui, né, que essa é uma proteína lá de 13 kilodaltons, né, ela tem 104 resíduos, né, 104 aminoácidos. E eu falando aqui do glucagon, que tem perto de 20 aminoácidos. Né, ou seja, ela é bem menor do que um citocromo C, né, aproximadamente 1/5 do tamanho aí, mas tem também uma função biológica interessante. Tá certo? Então, normalmente, como eu falei, acima de 70, 100 aminoácidos consideram-se, a gente chama de proteína. Tá? Abaixo disso, nós chamamos de peptídeos. Mas, de qualquer forma, ambas podem ter uma função biológica importante. Tá? Aí outra coisa que eu falei para vocês das características físico-químicas também podem ser em relação à carga das proteínas. Né? Então lembrem que eu disse agora que os aminoácidos têm diferentes cargas, certo? Eles podem ter diferentes cargas, considerando a constante de dissociação da carboxila e do grupamento amina, certo? Então eles têm também um ponto isoelétrico, que é aquele momento no qual a carboxila está desprotonada e os grupamento aminas protonado. Tá? Aí nesse caso aqui a gente pode ver que nós temos, por exemplo, a pepsina, é uma proteína que está presente lá no nosso estômago, ela tem um ponto isoelétrico 1. Isso quer dizer que, na verdade, ela tem um ponto isoelétrico muito ácido, bastante ácido. Tá? E agora quando eu falo de ponto isoelétrico aqui, nós estamos falando de uma combinação de todos os aminoácidos, ou seja, o ponto isoelétrico da proteína e não mais do aminoácido, como eu tinha falado para vocês ali atrás. Tá? Aí nesse caso aqui, a gente pode observar a constituição do número de aminoácidos considerados ácidos e dos aminoácidos considerados básicos. Tá? Então reparem que a pepsina, como ela tem um ponto isoelétrico muito baixo, faz sentido que ela seja composta por muitos aminoácidos ácidos, certo? Esses aminoácidos ácidos, como a asparagina e a glutamina, elas têm no radical um ácido carboxílico. Tá? O radical é composto por um ácido carboxílico, tornando então esses aminoácidos bastante ácidos. Tá certo? Então a pepsina tem 16,6% da sua sequência primária, ou seja, da sua composição de aminoácidos, compostos por asparagina. Tá? E a glutamina está presente aqui então em 11,3% da sequência. Claro que sendo uma proteína de ponto isoelétrico muito baixo, ou seja, uma proteína bastante ácida, espera-se que poucos aminoácidos básicos estejam presentes na sua sequência. Tá? Então, arginina, histidina e lisina são aminoácidos básicos e compõem 1%, 0,5% e 0,4%
da sequência primária, né, da estrutura primária dessa proteína, da pepsina no caso. Tá? Isso então confere uma característica bastante ácida para a pepsina. Tá? E aqui eles fazem aqui nessa figura, né, uma razão, né, dos aminoácidos ácidos por básicos. Nós temos então lá 15 vezes mais, né, aminoácidos ácidos do que básicos. Tá certo? Então, repetindo, né, o que determina um aminoácido ser ácido? Determina que no seu radical, ou seja, na sua cadeia lateral, existe um ácido carboxílico. E o que determina um aminoácido ser básico? Ter no seu radical ou cadeia lateral a presença de um grupamento amina. Tá certo? Então, se nós formos olhar para o citocromo C, essa é uma proteína bastante básica, ou seja, o ponto isoelétrico dela, né, o momento no qual a distribuição de cargas é zero, é num pH 10,6. Tá? Isso quer dizer que somente num meio bastante básico é que essa proteína vai estar num equilíbrio de cargas. Por quê? Porque ela tem ela é composta por poucos aminoácidos ácidos e composta por muitos aminoácidos básicos. Na verdade, bastante lisina. Veja, 15% da sua sequência é lisina. Tá? Então a gente tem aqui uma proteína bastante básica. A mioglobina já é uma proteína neutra. Ou seja, se você for ver o equilíbrio de cargas aqui, de aminoácidos carregados, é bastante evidente, né? Então a gente tem uma distribuição de carga muito mais igualitária. Tudo bem? Então, só retomando, nós temos ponto isoelétrico para os aminoácidos e também ponto isoelétrico para as proteínas. E claro que o ponto isoelétrico das proteínas vai ser determinado pelo ponto isoelétrico individual de cada aminoácido que compõe aquela cadeia. Tudo bem? E aí, como dito, se a gente tem muitos aminoácidos ácidos presentes na sequência, a proteína tende a ser mais ácida. Se nós temos a presença de muitos aminoácidos básicos na proteína, a proteína tende a ser mais básica. Beleza? E lembrando que o ponto isoelétrico é o momento, é a faixa de pH na qual existe um equilíbrio de cargas positivas e negativas. Ok? Muito bem. Dessa forma, a gente passa então para a estrutura secundária das proteínas. Uma vez que essas proteínas têm as ligações peptídicas estabelecidas, ou seja, os aminoácidos têm ligações peptídicas estabelecidas, certo? Esses aminoácidos eles passam a estar estruturalmente próximos e existem interações entre as moléculas que estão nos radicais ou até nas próprias ligações peptídicas, tá? Dentro da história da estrutura secundária, nós vamos considerar aqui a interação que existe entre os íons que compõem a ligação peptídica. Tá? Então vejam que existe uma estrutura que se forma, que é uma alfa-hélice, tá? Ou seja, essa estrutura, uma vez que os aminoácidos estão ligados um ao outro por meio de uma ligação peptídica, a presença do oxigênio da carboxila e do hidrogênio da amina, eles podem exercer uma força sobre o outro, dobrando a molécula e fazendo com que ela forme uma espécie de hélice. Veja que interessante, na verdade, o que acontece normalmente é que o oxigênio da carboxila, que está 4 aminoácidos para trás dessa amina, por exemplo, interagem por ligações, tá? E fazem com que essa molécula possa se dobrar. Tudo bem? Então, basicamente o que acontece é que existe uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio da carboxila, que está 4 aminoácidos para trás, do hidrogênio da amina, 4 aminoácidos para frente. Tá certo? Isso promove uma dobra na molécula de forma que ela forma, então, essa alfa-hélice que a gente chama. Então, ou seja, uma hélice que vai formar uma estrutura nessa forma de hélice. Tá certo? Se você olhar essa estrutura por cima, né, ela é como se fosse um furado, um buraco no meio. Tá? Então forma-se uma hélice perfeita ali. Tá? Então a alfa-hélice é um tipo de interação e existem também as folhas beta. Eventualmente vocês vão achar folha beta pregueada, né, por conta da forma que elas têm. Aqui nesse caso o que acontece também é uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio, mas aí no caso de fitas que estão paralelas, ou seja, as proteínas às vezes elas vão formando dobras, né? Ou seja, tem-se aqui uma combinação de aminoácidos e existe uma dobra, existe uma outra combinação de aminoácidos. À medida que essas moléculas passam perto uma da outra, elas começam a interagir lateralmente, formando então essas
chamadas folha beta, tá? Então, na verdade, alfa-hélice seria o primeiro tipo, né? Alfa e depois um tipo de interação beta, tá? Então, o que acontece é isso, é uma interação entre oxigênio e hidrogênio, uma ligação de hidrogênio entre cadeias lateralmente justapostas, tá? Então, basicamente, o que a gente consegue colocar aqui é um pouco mais complicado, né? Nós temos aqui, então, uma fita que a gente chama, né, de ligações, né, peptídicas, ou seja, a gente tem as ligações peptídicas aqui, tá? E nós temos eventualmente uma curva nessa proteína e temos outras ligações peptídicas aqui. Quando essas fitas passam uma do lado da outra, elas interagem lateralmente, tá? Também por ligações de hidrogênio, formando as tais das folhas beta. Beleza? E aí, então, a gente pode ver que, na verdade, a estrutura secundária é o que vai determinar também o arranjo dessas proteínas, né? Então, de forma a compor, né? Ou seja, uma proteína ela pode ser basicamente composta por um tipo, né, de estrutura secundária, como alfa-hélice, pode ser bastante composta só por folhas beta, ou pode ser uma mistura das duas coisas, né? Você pode ter tanto a alfa-hélice quanto folha beta compondo uma proteína. Beleza? E claro que isso tudo vai depender da sequência de aminoácidos que ela tem. Já a estrutura terciária agora, então, é os finalmente das estruturas secundárias, ou seja, uma vez que as proteínas são formadas pela ligação de aminoácidos através de ligações peptídicas, que esses aminoácidos se arranjam num plano, perdão, arranjam-se num plano quanto às suas ligações laterais, aí vamos assim dizer, né? Então, entre os componentes da ligação peptídica em alfa-hélice ou folha beta preguiada, nós temos também a estrutura, vamos formar no final a estrutura terciária, que vai ser o dobramento, ou seja, vai ser a característica final daquela proteína, tá? Então, como eu falei, uma proteína ela pode ser formada por várias alfa-hélices e assim definir a sua estrutura terciária final dessa forma. Pode ser também uma proteína composta por muitas folhas beta e pouca ou nenhuma alfa-hélice, ou uma combinação das duas coisas, tá? Então, a estrutura final da proteína, ou seja, a cara que ela vai ter, a forma que ela vai ter para desempenhar uma função, é o que a gente chama de estrutura terciária, que é a combinação das estruturas secundárias dentro de um plano e claro que de um meio característico, tá certo? E a estrutura terciária, na verdade, ela também vai ser definida pela ligação agora dos radicais dos diferentes aminoácidos, tá certo? Ao passo que a estrutura secundária vai ser determinada pela ligação dos componentes da ligação peptídica, ou seja, dos íons ali da ligação peptídica, a estrutura terciária vai terminar a formação daquela proteína através da ligação dos radicais dos aminoácidos. Tudo bem? Então, repetindo, a estrutura secundária vai ser a interação entre os íons carregados das ligações peptídicas, ou seja, da carboxila, como eu falei, o oxigênio da carboxila, da ligação peptídica, com o hidrogênio da amina, 4 aminoácidos para frente. Tá certo? Agora, a estrutura terciária também vai ser determinada pela ligação entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Como eu falei para vocês, as cadeias laterais dos aminoácidos elas podem ser carregadas, elas podem ser hidrofílicas ou podem ser hidrofóbicas. Tá certo? E isso vai fazer com que elas possam estabelecer os diferentes tipos de ligação, como também ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto, ou seja, tem um aminoácido chamado cisteína que vai ter um grupamento SH que pode interagir com outro que esteja distante deles na estrutura primária da molécula, e também ligações iônicas entre estruturas carregadas, tá certo? Como eu falei, temos aminoácidos básicos e ácidos, eles podem interagir entre si formando ligações iônicas, tá? Imaginem que essa fita roxa aqui, né, é a representação de uma sequência de proteína, ou seja, imaginem que essa fita aqui tem como se fossem diversas bolinhas aqui representando os diferentes aminoácidos, certo? Aminoácidos esses, por exemplo, nós podemos ter uma cisteína aqui, que vamos dizer que é o 40º aminoácido, e a gente pode ter uma cisteína aqui que é o 100º aminoácido. Mas, de acordo com a dobra que a proteína se faz, elas podem acabar se ligando, mesmo estando bastante distantes em sua estrutura primária. Tá? Imaginem que se nós tivéssemos o 50º aminoácido aqui se ligando ao 70º aminoácido aqui. Tá? E essa ligação na estrutura terciária, determinada pelas cadeias laterais dos aminoácidos.
Tudo bem? Beleza. Agora, algumas proteínas, como eu mostrei naquela tabela para vocês lá atrás, podem formar uma estrutura chamada estrutura quaternária, na qual existe a combinação de diferentes estruturas terciárias. Isso é verdade, por exemplo, para a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína bastante complexa que tem diferentes cadeias. Então nós temos as cadeias alfa e as cadeias beta. Ou seja, a hemoglobina em si ela é formada por 4 proteínas independentes. Proteínas essas que têm as estruturas terciárias próprias e aí, em combinação, formam uma proteína com uma função biológica. Tá certo? Então a proteína ela pode ter, se ela for composta por uma cadeia só, ela é uma proteína que tem uma estrutura terciária e uma função. Agora, proteínas que são compostas por mais de uma cadeia, elas têm, cada subunidade, como nós chamamos, tem uma estrutura terciária própria e elas se combinam, então, numa estrutura quaternária para ter uma função biológica comum. Tudo bem? Como é o caso da hemoglobina aqui. Como eu falei, tem a cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. O que acontece é que a alfa 1 e alfa 2 elas são idênticas. Beta 1 e beta 2 são idênticas. Beta e alfa são diferentes entre si, mas para a hemoglobina ser funcional, eu preciso de 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Certo? Muito bem. E assim a gente tem um outro tipo de representação também mais espacial da proteína. E nós temos também, por exemplo, a transtirretina aqui. Ela é formada por 4 cadeias da mesma proteína. Tá? Ou seja, são 4 cadeias iguais. Mas para que a proteína seja funcional, ela precisa formar uma estrutura quaternária com 4 proteínas dela mesma. Tá certo? Estabelecendo então essa estrutura quaternária. Tá? As proteínas elas têm também o que nós chamamos de domínios. Tá? Elas têm domínios e motivos. Isso é algo que eu gostaria que vocês dessem uma olhada com mais afinco no livro. Tá? Porque os motivos são estruturas secundárias preservadas que dentro de uma proteína vão formar domínios. Tá? E essa ideia do domínio é a seguinte. Imaginem que tem pedaços de proteínas que evolutivamente são preservadas para executar uma determinada função. Então as proteínas elas não são, na verdade, blocos de aminoácidos aleatórios. A natureza já selecionou alguns pedaços de proteínas com uma determinada função, né? Ou seja, tem um pedacinho da proteína ali que executa uma função, tá? E vocês vão ver bastante isso na parte enzimática, né? Que existe um pedaço, que é um sítio enzimático da proteína, por exemplo, né? Que executa determinada função. E claro que se na natureza aquela função ela é bastante efetiva, por que a natureza precisaria selecionar um outro tipo de sequência de aminoácidos para executar a mesma função? Né? Então, na verdade, evolutivamente falando, isso foi preservado e você então pode encontrar as mesmas pedacinhos de sequência de aminoácidos dentro de diferentes proteínas. Tá? Então, por exemplo, essas 3 proteínas aqui, né, quimiotripsina, uroquinase, o fator 9 de coagulação e o plasminogênio, eles têm funções bem diferentes. Mas essas 4 proteínas têm uma função de protease, por exemplo. Tá? Então, o interessante é ver que esse domínio de protease, ou seja, esse pedaço da proteína aqui, ele é parecido nas 4 proteínas diferentes, por mais que elas tenham funções diferentes. Tá? Nós temos também, por exemplo, esse domínio de EGF. Né? E esse domínio de EGF, ele está presente, por exemplo, em diferentes proteínas. Ou seja, preserva-se um pedacinho da sequência de aminoácidos em diferentes proteínas para que execute a mesma função. Tá? Então isso é algo que foi evolutivamente selecionado, né? E conferem os chamados domínios aí das proteínas. Tá certo? Bom, uma vez que as proteínas estão formadas, então, elas podem ser didaticamente divididas, né, em fibrosas e globulares. Basicamente, as fibrosas vão ser proteínas estruturais e as globulares proteínas mais dinâmicas, ou seja, as enzimas, especialmente que vocês vão ver na segunda parte dessa disciplina, e na segunda disciplina de bioquímica, né, que é a parte de metabolismo, elas são mais dinâmicas. E as estruturais, obviamente, como o próprio nome diz, são mais estruturais. Então, por exemplo, a queratina é uma proteína estrutural. Né, o colágeno é uma proteína estrutural, né, que vão formar lá ligamentos e tendões. Tá? Já as proteínas globulares são mais dinâmicas, né, como eu falei, a hemoglobina ou mesmo as enzimas associadas ao metabolismo. Tá? E o nome advém até da estrutura que elas têm. Né? Vejam que as proteínas fibrosas, para formar fibras, né, algo forte como um tendão, né, o colágeno tem que formar uma fibra. Ela tem que ter uma estrutura mais fibrosa. Né? E as proteínas globulares elas têm mais espaço por terem que executar uma ação, por terem que ter sítios de ação, sítios de ligação
que estejam acessíveis para executar uma determinada função. Tá? Aí eu aproveito para falar até da hemoglobina aqui, que ela tem um grupo prostético M. Vocês já devem ter visto isso várias vezes na formação de vocês aí, até nas disciplinas de ciências e biologia, que ela tem um grupamento que é capaz de ligar ferro, então, para poder promover a ligação do oxigênio. Tudo bem? E aí esse grupo, né, ele faz parte dessa proteína globular e faz com que o fato dela ser uma proteína globular provenha acesso a moléculas de oxigênio, tá certo? Proteínas, então, como eu falei para vocês, elas vão depender muito muito da sua forma, da maneira com a qual elas estão formadas para poder executar uma determinada função, tá? Então imaginem que essa proteína aqui é uma representação daquela que, para que ela esteja funcional, ela tem que ter essa forma aqui, tá certo? Ou seja, ela tem que ter, imaginem que essa linhazinha representa uma cadeia de aminoácidos, um ligado no outro, certo? Esses números representam o número de aminoácidos, né? Ou seja, nesse ponto da sequência aqui, né, nós começamos do aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 chegamos até o aminoácido 26 aqui, aí vamos caminhando, aminoácido 40, aminoácido 58, 65, 66, 7, 8, 9, 10, 70, 71, 72, 84, 95, 110, tá? E vamos dizer que essa é a estrutura dela, porque na verdade existe então a caracterização da estrutura secundária, alfa-hélice folha beta, que não está representada aqui, mas tem uma ligação também, né? A estrutura terciária é formada porque o aminoácido 26 interage com o 84, ou seja, a cadeia lateral do 26 interage com a cadeia lateral do 84, cadeia lateral do 40 com o 95, cadeia lateral do 58 com a 110, tá? Seja qual for essa ligação. Como eu falei, pode ser uma ligação iônica, uma ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica, ponte de sulfeto, né? A ligação entre dois enxofres, tá? Então, esse é o estado nativo, né? A maneira com a qual essa proteína está ativa. Agora, nós temos diversas coisas que podem disfuncionar essa proteína, e isso é algo que eu tenho certeza que vocês já viram na vida aí, né? Temperatura é uma delas, mudança de pH, adição de detergente, reagentes caltrópicos, né? Ou seja, caltrópico, como o próprio nome diz, causa caos no meio, né? Eles vão disfuncionar essa enzima de forma que ela vai agora ter uma forma diferente, tá? E estando em forma diferente ou totalmente desdobrada, ela não vai ter, então, a atividade normal dela. Tudo bem? Então, de novo, né? A gente tem uma proteína que está no seu estado nativo, ou seja, ela está ativa, tá? E aí a gente está representando aqui basicamente uma proteína globular, né? Como pode ser uma hemoglobina, como pode ser uma enzima do metabolismo, certo? Mas se nós submetermos a diferentes condições de temperatura, diferentes condições de pH ou a presença de reagentes químicos, ela pode se desnaturar e dessa forma não estar mais funcional. Tudo bem? Vocês vão conseguir ver também que, lendo o capítulo do livro lá, como recomendei para vocês, que toda proteína vai ter um ponto de temperatura ótimo, um ponto de pH ótimo, para que ela esteja totalmente em total estado nativo para sua função. E vocês vão ver que esse gráfico é uma gaussiana, de forma que, à medida que a gente sai das condições de temperatura e pH, por exemplo, ótimos, a proteína se desdobra e ela passa a não ter mais, então, aquela função biológica preservada, tá certo? A gente tem um mecanismo bem interessante no nosso organismo, né, questão de curiosidade, que é a presença das chaperonas, tá? Então, as chaperonas são proteínas que auxiliam as proteínas a se manterem no estado nativo, tá? Então, imaginem que isso é um experimento bem observável em bactérias, por exemplo, né? Então imagine que uma bactéria cresce, por exemplo, a 37 graus, né, essa é a sua temperatura ótima de crescimento, ou seja, grande parte das suas proteínas vão estar trabalhando na sua temperatura ótima. Se agora eu pegar essa bactéria e colocar no meio de 40 graus, ou vamos colocar no mais extremo, no meio de 50 graus, as proteínas passam a estar fora de uma faixa ótima de funcionamento. Isso faz com que elas vão perder a sua forma e, portanto, a sua atividade. Aí o que aquela bactéria faz? Ela vai lá e produz mais dessas proteínas chamadas chaperonas, que elas vão se ligar a essas proteínas que estão perdendo a forma para que elas consigam manter a forma por um tempo maior até que aquele estresse passe. Tá? As chaperonas, na verdade, eu estou citando o exemplo das bactérias, mas elas estão presentes também
no nosso genoma. Tá? Nós temos várias chaperonas que vão em diferentes ocasiões auxiliar nossas proteínas a se manter num estado nativo, a durar mais e coisas desse tipo. Tá certo? Então não é que a gente tem mecanismos, né? Nós seres vivos, no geral, temos mecanismos de manter o estado ativo das nossas proteínas através da produção de outras proteínas que são mais resistentes a essas alterações. Tá certo? Pessoal, é óbvio também que, à medida que nós temos a sequência de aminoácidos determina a forma e a função das nossas proteínas, se nós trocarmos alguns aminoácidos de lugar aí, isso vai mudar a forma e eventualmente a função das proteínas, tá certo? Então, é importante pensar que eventualmente onde existe lá uma alfa-hélice, pode passar a não existir mais caso eu troque aminoácidos dessa sequência. Né? Esse é o caso de diversas doenças humanas aí, que eventualmente a mudança de um aminoácido até pode fazer com que a estrutura da proteína toda se mude e, portanto, aquela proteína não execute uma função adequada. Tá? Desculpe. Esse é o caso, por exemplo, de uma proteína associada à esclerose lateral, e ela, na verdade, o fato dela ter uma mudança de aminoácido ali, ela faz com que essa proteína não funcione direito, altos níveis de estresse oxidativo aconteçam e a pessoa pode vir a ter essa doença. Tá? Então, acho que eu falei o nome errado. Esclerose lateral amiotrófica, tá? Perdão. E isso pode então estar envolvido com a doença. A mudança de um simples aminoácido pode fazer com que a proteína perca a sua função. Tá certo? E, logicamente, a desnaturação de proteínas, que é algo, né, que vai acontecer aqui como quando a gente frita um ovo, por exemplo, né, ou faz gelatina, como eu até mostrei uma figurinha para trás. Pessoal, essa aula ficou bem longa, né, só que ainda assim tem pontos dela que eu passei bastante rápido aqui, e por isso eu insisto que vocês leiam também o capítulo do livro, tá, porque esse é um assunto muito importante, tá, bastante central na formação de vocês. Mas voltando àquilo que a gente falou no começo, vocês precisam saber que proteínas são polímeros de aminoácidos, certo? Compostos por diferentes aminoácidos. Que os aminoácidos são compostos por um carbono central ligado a um grupamento amina, a um grupamento carboxila e um radical. E esse radical ou cadeia lateral pode ser carregado positivamente, carregado negativamente, pode ser hidrofóbico, pode ser hidrofílico. Isso vai conferir as diferentes características e classes dos diferentes aminoácidos. Esses aminoácidos se ligam através de formações peptídicas que não são espontâneas, a gente precisa de uma maquinaria para fazer isso acontecer. Lembra que aquela reação de desnaturação da ligação do carbono da carboxila do aminoácido 1 com o nitrogênio da amina do aminoácido 2, certo? Eles vão se ligar através de uma reação de desnaturação, ou seja, existe a perda de água aí no meio dessa ligação. Didaticamente, a gente viu que as proteínas vão ter as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Primária determina a sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. Estrutura secundária, a composição de alfa-hélices e folhas beta-preguiada, que vão ser as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio entre os íons presentes nas carboxilas e aminas da ligação peptídica. A estrutura terciária, que vai ser então determinada pela ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica, ligação iônica ou até as pontes de sulfeto entre as cadeias laterais ou radicais dos aminoácidos, tá certo? E eventualmente proteínas vão ter estruturas quaternárias, que é a combinação de diferentes proteínas com estrutura terciária para que ela tenha uma função. Falei também que as proteínas podem ser divididas em fibrosas ou globulares. Normalmente as fibrosas vão ser proteínas mais de estrutura, né? Ou seja, colágeno, queratina. E globulares, as enzimas do metabolismo energético ou mesmo a hemoglobina. São proteínas que vão precisar de mais acesso dentro delas, se assim pode se dizer, para que haja a função do seu sítio catalítico, ou seja, da sua atividade biológica. A função vai depender da forma, certo? Ou seja, a forma da proteína vai ser determinada pelas estruturas supracitadas aqui, primária, secundária, terciária e quaternária. Só que essa forma pode se alterar frente a estímulos externos, como alterações de pH, alterações de temperatura. Tá? Especialmente esse finalzinho aqui, a gente passou meio rápido e vocês vão conseguir pegar isso bem lá no capítulo do livro, tá certo? Mas insisto que é importante que vocês leiam. Após assistir essa aula aqui, ficou mais longa do que normalmente vai ser.
mas que vocês leiam um capítulo sobre estrutura e função de proteínas, porque vai ser bastante importante manter esses conceitos, principalmente isso tudo que a gente está falando no final aqui, tá? Para o resto da vida de vocês como biólogos, tá? Seja para uso na graduação, como para vocês profissionais no fim da vida aí. Até o final das suas carreiras aí. Fim da vida não, né? Não precisa matar ninguém, né? Beleza? Pessoal, para levar para casa e não esquecer nunca mais, proteínas são totalmente definidas de sua forma para desempenhar a sua função. Isso é muito importante que vocês saibam. Tá certo? Então é isso aí. A gente se vê logo mais na aula e um abraço para vocês.